Olá, meus queridos, Deus abençoe, que alegria poder vir aqui partilhar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Antes de dizer qual é o tema, eu quero me apresentar. Eu me chamo Natan, eu tenho 25 anos de idade, sou casado com a Elisa, pai do Tomás, o nosso bebê que está prestes a nascer. Inclusive, talvez na data que você esteja assistindo esse vídeo, o Tomás pode ser que já esteja aqui nesse mundo correndo, brincando, enfim. Mas estou muito feliz, fui convidado pelo Kelvin para a gente falar um pouquinho sobre a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, mas sobretudo a pessoa de Jesus Eucarístico, que é algo tão caro para a igreja. Nós vamos trabalhar um pouquinho então sobre a Eucaristia e também um pouco sobre adoração, sobre a arte de se consumir pelo amado em adoração. Mas antes, a gente precisa fazer uma introdução que eu acredito que seja uma das coisas mais importantes para que no final a gente adore bem. Porque para pensar, ninguém faz algo bem se ele não souber o que está fazendo. Primeiro que para amar nós precisamos conhecer. O próprio Santo Agostinho dizia que nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, para você amar Jesus Eucarístico de verdade, para você ter cada dia mais devoção, para que você comungue melhor, para que você esteja com muita piedade diante do Santíssimo Sacramento, na intercessão, seja lá onde for, você precisa saber quem Ele é. Olha uma coisa interessante que poucas pessoas não falam por aí, mas que é importante dizer. Por que se ama tão pouco Jesus no Santíssimo Sacramento? Por que as pessoas não dão o devido valor à Santíssima Eucaristia? Porque pouco se fala da Santíssima Eucaristia. Quem diz isso não sou eu. É o grande São Pedro Julião Eymard, o apóstolo da Eucaristia, o fundador dos sacramentinos, o santo que instituiu na igreja a adoração perpétua. Ele dizia, se ama pouco a Santíssima Eucaristia, por quê? Porque se prega pouco sobre ela. E se prega pouco, as pessoas não conhecem. E se não conhecem, não podem amar com profundidade. Talvez é até uma pergunta que eu quero fazer para você no início dessa formação. Quantos livros você já leu sobre a Eucaristia? Quantas pregações você já escutou sobre esse tema? Talvez aí está uma das respostas do porquê nós amamos tão pouco. Mas a primeira coisa é entender a grandeza do mistério. Jesus Cristo, o nosso Deus que se encarnou no ventre de Maria, se fez semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ele nos deu o maior presente que Ele poderia nos dar, que era Ele mesmo. Jesus Cristo disse para os seus discípulos, eu vou para o Pai, mas fica tranquilo porque eu permanecerei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Olha que coisa bonita. Jesus ele voltou para o Pai. Ele veio, cumpriu a sua missão, redimiu o homem do pecado. Nós, a partir da morte de Cristo na cruz, da sua paixão, morte e ressurreição, nós estamos livres da escravidão, o jugo da lei. Ele nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Colossenses capítulo 3, o documento que condenava vocês foi rasgado aos pés da cruz. Ele pagou a nossa conta, morreu no nosso lugar e mesmo tendo feito já tudo isso, que já seria o suficiente, Ele resolveu deixar para nós um presente, que foi Ele mesmo. Olha que coisa bonita. Em João capítulo 6, um dos discursos mais polêmicos de Jesus, na minha opinião, Ele deixa claro para os seus discípulos, para os judeus e para aqueles que o seguiam. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come desse pão vive eternamente. Porque o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Só para você ter ideia, a polêmica desse discurso foi tão grande que a Bíblia diz, o Evangelho de João, capítulo 6, diz que os discípulos que caminhavam com Jesus, depois daquele dia, começaram a ir embora. Escute uma coisa, a Bíblia não está falando de admiradores, não. A Bíblia não está falando de amigos da vizinhança. A Bíblia também não está falando de pessoas que gostavam do que Jesus falava e estavam por perto. Não. A Bíblia diz,
Os discípulos, depois daquele dia, foram embora, deixaram Jesus. E Jesus, vendo aquela situação, você acha que Jesus foi atrás deles? Não. Ainda olhou para os 12, que eram os mais íntimos dele, e perguntou assim: e vós? Não quereis ir embora também? E Pedro, como sempre o primeiro, o nosso querido Papa, o primeiro dos apóstolos, podemos dizer assim, respondeu a Jesus dizendo: Senhor, a quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Gente, olha a resposta de São Pedro mediante o discurso mais difícil de Jesus. Porque talvez os milagres que Jesus fazia era tranquilo de aceitar, é algo bom. Mas agora ele está dizendo que o seu corpo é comida para nós? Sim. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 26, Jesus disse com muita clareza: tomai e comei, isto é o meu corpo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Eucaristia é o próprio Jesus. Ele disse: os vossos pais comeram maná do deserto e morreram. O maná do deserto era o pão que caía do céu para alimentar o povo que estava a caminho da terra prometida, Canaã. Depois da libertação do Egito, de Moisés. Mas agora Jesus está fazendo uma comparação. Os vossos pais comeram o maná, o pão, e morreram. Mas aquele que comer da carne, que sou eu, esse terá a vida eterna. Está vendo por que era um discurso tão difícil para aqueles que escutavam pela primeira vez? E talvez você está ouvindo e está pensando assim: mas eu já acredito que a Eucaristia é Jesus. Tá, mas será que você entende com profundidade? Talvez aí um dos motivos do porquê você não faz nenhum esforço para ir na Santa Missa todos os dias e comungar Jesus. Talvez está aí um dos motivos do porquê você não se prepara bem para a Santa Missa. Vai para a missa de qualquer jeito, muitas vezes totalmente bagunçado, a mente distraída, não se prepara bem para o santo sacrifício do altar. Por quê? Porque talvez, mesmo sabendo, não sabe com profundidade, a ponto de entender que em cada Santa Missa, o Cristo se dá mais uma vez. Ele vive a sua paixão, morte e ressurreição, de forma incruenta, é claro, e se dá como alimento para os cristãos na Santíssima Eucaristia. Alguns, como os protestantes, dizem assim: não, Jesus não queria dizer que de fato ele era o pão. Não é que a carne dele é o pão, não. Isso é uma representação. Não. Jesus disse que quando a palavra de Deus diz que quando Jesus olha para o cego e diz: volte a enxergar, ele volta. Jesus disse para o coxo: anda, ele anda. Jesus disse para aquela mulher: tua fé te salvou, vai, e curou. A fé salvou. A Bíblia diz que aquela cananeia pediu para que Jesus olhasse para sua filha, a filha dela ficou curada. Porque Jesus disse: vai, tua filha está curada. O servo do centurião pode ir, que ele foi curado. E eles chegavam e testemunhavam. Por quê? Porque as palavras de Cristo são verdadeiras. Então, por que agora Jesus, quando diz que o pão é a carne, ele está brincando? Essa é uma resposta de Santo Tomás de Aquino. Dizendo, se todas as vezes que ele disse algo, aquilo aconteceu, por que agora que ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, ele está só falando de uma representação? Não, isto é. Ele está afirmando. E é por isso que nós temos que amar cada dia mais o Santíssimo Sacramento. É por isso que nós temos que amar cada dia mais a Santíssima Eucaristia. Porque as palavras de Jesus são verdadeiras. João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou a verdade. Jesus não mente. João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. Ele é a verdade. E a verdade está dizendo: isto é o meu corpo. Ah, que coisa bela! Que coisa maravilhosa! Então, tendo feito essa introdução extremamente necessária,
nós precisamos entender que aquilo que está diante de nós, quando nós vamos ao sacrário, quando nós vamos à fila da comunhão, não é uma representação. Não é um pedaço de pão. Pelo contrário, é, de fato, Cristo vivo. Como ensina a igreja, corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo por que nós temos que adorar Jesus com todo o nosso coração? Está vendo por que nós temos que adorar Jesus com toda a nossa alma, com toda a nossa vida? Por quê? Porque é o próprio Deus que está diante de nós. Quantas provas bíblicas que eu já trouxe aqui para você? E o interessante é que os santos, na história da igreja, eles não tinham a facilidade de adorar e também não tinham a facilidade de comungar como nós temos hoje. Já que a gente está falando de Eucaristia, eu vou citar alguns livros aqui para vocês e vou colocar como indicação também para que você aprenda e estude um pouquinho sobre a Santíssima Eucaristia. 2 livros que eu quero indicar para vocês. Primeiro, Jesus, Nosso Amor Eucarístico, do padre Stefano Maria Manelli. Esse frade franciscano, fundador dos franciscanos da Imaculada, ele foi coroinha do Padre Pio e escreveu esse livrinho chamado Jesus, Nosso Amor Eucarístico. Vale muito a pena. E o segundo é a Alma Eucarística, do Padre Antônio de Castellamare, que fala sobre os graus de amor e de perfeição dos adoradores da Santíssima Eucaristia. E olha que coisa bonita o que ele diz, falando sobre a Eucaristia, aqui, bem no capítulo 3, no início. Olha o que ele diz: ó Santa Comunhão, sem ti a terra seria um deserto sem água, uma cidade sem pão, um hospital sem medicamentos. Nós, sem a comunhão, nós somos um deserto sem água, uma cidade sem pão e um hospital sem medicamentos. É assim que estaria a nossa vida sem a Santíssima Eucaristia. O que adianta você ter o melhor hospital de todos se nele não tem remédios? Dessa forma, sabe o que acontece? Aquele hospital não serve para nada. Do mesmo jeito que sem a Eucaristia, a nossa vida estaria doente. Olha que coisa bonita. Você pode ter a cidade mais imponente de todas, mais eminente, com toda a sua grandeza. Mas se ela não tiver pão, se ela não tiver alimento, aquela cidade vai ser vazia. E é assim que é a nossa vida sem a Eucaristia, sem o alimento da nossa alma, a Santa Comunhão, nós somos vazios. Nós não temos motivo de estar vivos. Olha o amor que nós temos que ter a Jesus no Santíssimo Sacramento, a Santa Comunhão. Então, isso aqui é muito belo. Olha o que diz aqui mais para frente, ainda no capítulo 3 desse mesmo livro, chamado Alma Eucarística, ok? Ele diz assim: tempos atrás, a comunhão diária era o sonho dos santos apenas. Os santos sonhavam em comungar todos os dias. Você sabe muito bem que há um tempo atrás a comunhão não era frequente como hoje nós podemos comungar todos os dias. Hoje, na verdade, se nós quisermos em 2 missas diárias, nós podemos comungar até 2 vezes. Olha que graça! E naquele tempo, os santos tinham que comungar quando o diretor espiritual autorizava. Muitas vezes, 1 vez por mês. Santos que eram padres, claro, comungavam todo dia, mas santos de ordem leiga como nós, não tinham essa oportunidade. E nós temos. Por isso que ele diz aqui, tempos atrás, a comunhão cotidiana era o sonho dos santos apenas. Hoje, pode sê-lo de todas as almas, sem distinção, e deve ser de qualquer alma eucarística. Se você se diz uma alma eucarística, uma pessoa que ama o Santíssimo Sacramento, quer adorá-lo, se consumir por ele, você precisa primeiro querer Jesus todos os dias, querer comungar todos os dias, o máximo de comunhões que você puder. Eu sei que alguns trabalham, estudam, enfim, e você não pode ir na missa diária, mas o máximo que você puder comungar e receber o Senhor
o faça. Falando ainda sobre comunhão, olha o que diz aqui a Santa Maria Madalena de Paz, sobre uma pessoa que comunga. Olha que coisa bonita. A alma que recebe o sangue divino, o corpo do Senhor, se torna bela. É como que revestida por uma veste preciosa e tão resplandecente que, se pudéssemos vê-la, ficaríamos tentados a adorá-la. Você sabe o que está dizendo aqui Santa Maria Madalena de Paz? Que quando uma pessoa comunga, ela é revestida com uma veste tão bela, tão brilhante, tão perfeita, por causa da Santa Comunhão, que se nós a enxergássemos a olho nu, nós iríamos querer adorá-la. Sabe o fenômeno que acontecia com os santos do Antigo Testamento, quando viam um anjo, como por exemplo Abraão, como o próprio Daniel, quando viam um anjo, se ajoelhavam e queriam adorar o anjo de tamanha grandeza. Do mesmo jeito que uma pessoa, depois da Santa Comunhão, se nós víssemos a alma dela revestida com aquela brancura, com aquela veste de santidade, com certeza nós iríamos querer adorá-la, por causa da beleza, do adorno, da Santíssima Eucaristia que aquela pessoa recebeu. Isso quem diz é Santa Maria Madalena de Paz. Que coisa maravilhosa, gente. Aí agora nós temos aqui o tema que foi colocado para nós. Adorar é se consumir pelo amado. E olha, se consumir pelo amado é você dar tudo que você tem. Quando nós estamos diante de Jesus, nós precisamos entregar tudo para Ele. Nós precisamos olhá-lo nos olhos. Quantas pessoas que ficam dentro do sacrário, muitas vezes, infelizmente, mexendo no celular, respondendo mensagem, vendo Instagram, não se tem respeito mais com o Santíssimo Sacramento? Está diante de Jesus para adorá-lo, para uma intercessão ou para uma outra atividade religiosa? Adore de verdade. Se entregue a Ele. Dê tudo que você tem. Se for cantar, cante com o coração, com a voz, com a alma. Se é para louvá-lo, louve-o com palavras belas, maravilhosas. Se é para rezar espontaneamente, diga aquilo que está no seu coração, sem nenhum tipo de capa, de véu. Não, seja de verdade. Como vela que diante da Santíssima Eucaristia se consuma pelo amado. Adore com tudo que você tem. Quando for para fazer silêncio, faça o silêncio mais perfeito que você conseguir, porque é o nosso Deus que está diante de nós quando nós vamos ao sacrário. Sem contar da beleza de recebê-lo na Eucaristia, como eu falava há pouco tempo. Ah, meu Deus do céu! Amem Jesus Eucarístico, recebam Ele com devoção e o adorem de verdade, se consumindo com tudo que vocês têm. Por quê? Porque o Senhor está no sacrário para ser adorado. E muitos sacrários por aí estão vazios. Se você estiver diante de Jesus, fale com Ele, olhe para Ele, converse com Ele. Se a sua mente se distrair, traga ela de volta, se concentre. Eu escutei uma vez do Padre Paulo Ricardo, ele dizendo: você vai rezar, distraiu, traz o pensamento de volta. Não, Senhor, perdão, eu estou rezando. Deus gosta de ver essa luta. Da gente se esforçar para, na presença dEle, se concentrar nele, falar com Ele, adorar Ele, se consumir por Ele. Ter tudo que você tem, porque adorar é se consumir pelo adorado. Essa é a essência de um verdadeiro adorador, um verdadeiro devoto da Santíssima Eucaristia. Querer recebê-lo a todo custo e adorá-lo com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Termino. Qual era o primeiro mandamento do Decálogo? Êxodo capítulo 20. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu espírito. Portanto, quer ser um verdadeiro adorador da Santíssima Eucaristia? O adore e o ame
com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento, com todo o teu espírito. Essa é a essência de um verdadeiro adorador da Santíssima Eucaristia. Que Deus abençoe você. Fica como indicação. Leia livros sobre a Eucaristia, tá? Procure se aprofundar, porque, como dizia Santo Agostinho, só se ama aquilo que se conhece. E à medida que nós conhecermos ainda mais a Santíssima Eucaristia, aí sim nós vamos adorá-la cada vez melhor. Que Deus nos ajude e que por intercessão de Maria nós nos tornemos, como diz João 4:23, adoradores verdadeiros em espírito e em verdade. Que Deus abençoe você. Até mais.